vai ficar gravado, tá? Então vamos lá, vocês já sabem como funciona, né? A chamada já vai deixando aí no chat, coloque todo mundo em ordem, tá? Que eu vou pegar depois. Nome e número. Vai lá, todo mundo colocando aí. Então, a página 36 a gente tinha feito em sala da última vez, então a gente não precisa nem voltar para ela, né? Mas vamos lá. Na página 37, a primeira questão dizia o seguinte: Pass the sentence of exercise number 1 to the negative form, ou seja, passe as sentenças, né, passe as frases do exercício número 1, que é o que está na página 36, para a forma negativa. Então, tudo que a gente lembrou, né, a forma negativa do passado contínuo, que é de boa, né? Vocês lembraram das regrinhas, está lá no slide também. E vamos lá. Letra A, diz assim, I, tracinho, a very pleasant book last night. E o verbo que você deveria usar é o verbo read. E aí, como é que você transforma ela para negativa? Vai deixando aí que eu vou corrigindo, tá? Pronto, Júlia. A frase, pelo menos espaço. Como é que o espaço foi completado? Boa, Patrícia. Was not, tá? Porque tem um I, e a gente aprendeu que a conjugação do I é was, né? I was not. E o verbo reading. O verbo ler. Isso, Fábio, você pode colocar da forma contraída se você quiser, né? Você pode deixar o wasn't, né? Isso é a sua escolha. O Alan, 37, Alan, tá? 37. O João, 37. Então, você tanto pode dizer I was reading a very pleasant book ou I was not. Então, é por você, tá? Você escolhe o que você achar melhor. Vamos lá para a próxima, né? A letra B. Como é que vocês fizeram a letra B? Vamos lá, participando. He wasn't. Isso, porque a gente tem um he, a gente sabe que o he é was. He was not, e o verbo era o verbo watching, né? A página, ô Laís, é a página 37, tá bem? Página 37. A gente tá corrigindo a questão número 2 da página 37. Então, tá aí, exatamente. Boa, Júlia, isso aí. Beatriz, Pablo, certíssimo, tá? He was not watching, e você continua o resto. Pronto, vocês estão show, né? Vocês são demais. Vamos lá. Letra C, como é que vocês fizeram? My father and my little brother, tracinho. Ó, a Maria Barreto, were not. Todo mundo colocando were not, né? Porque lembra que está no plural, né? No caso, my father and my little brother são eles, né? Correspondente ao pronome eles, nós temos a conjugação were, né? Então, eles, né? Weren't playing. Deixa eu deixar aqui no chat também. Perfeito, é isso aí, Walter, Júlia, Pablo, Maria, Raíssa, Ana Patrícia, exatamente assim. Letra D, como é que vocês fizeram? My mother o quê? Was not, né? Was not having lunch, É isso aí, Patrícia, Maria Barreto, ótimo. Eu já falei que eu adoro a participação de vocês, né? Porque é incrível, eu falo assim, vai todo mundo colocando a resposta. Isso aí, pessoal, parabéns para vocês. Vamos lá, né? Vamos para a próxima letra. Caso a gente tenha aqui a letra E. E aí, a letra E, como é que vocês fizeram? They were not working. Perfeito, perfeito. Isso aí, Maria. Esse espaço vai ficar were not working. Pronto, aí, Pablo. É isso aí. Então, o que é que a gente tem? A gente tem agora, na verdade, vamos para a questão número 3. Questão número 3 dizia o seguinte: Which alternative show the correct structure of the past continuous? Ou seja, qual alternativa expressa, vamos dizer assim, né, a estrutura correta do passado contínuo? Ô, Diego, tá, a gente está na página 37. Vou até deixar aqui de novo no chat. Ó. Diego, página 37, questão 3, tá? Página 37, questão 3. Pronto, aqui é para você marcar qual alternativa expressa a estrutura correta do passado contínuo que a gente aprendeu. Vamos lá. Alguns estão marcando B, outros marcaram C, alguns marcaram E. Vamos lá, vamos colocando aí. Muita gente colocando C, Pablo acha que é B. Vamos lá, vamos corrigindo. Vamos por etapas, né? Vamos para a letra A. A letra A diz o seguinte: o verbo to be, no presente, mais o verbo principal, mais ing. Por que não é a alternativa A? Porque a gente está falando de passado contínuo. Então, se é passado contínuo, não tem verbo no presente. Então, não tem nada de presente. Então, automaticamente, tu já descarta aí a letra A, que não tem nada a ver. A letra B diz o seguinte:
verbo to be no passado, mais to, mas o verbo principal. Pessoal, por que que não é essa? Porque a gente não usa to depois do verbo to be para colocar o verbo. A gente está colocando o verbo to be no passado, mais o verbo ing. Só você lembrar das frases que nós estávamos fazendo, do tipo, I was playing. I was playing. Aí eu pergunto para você, entre o verbo to be, né, que é was, e o verbo que é playing, desculpa, eu digitei errado. No teclado, tá? Pronto. A gente não tem o to entre o verbo to be e o verbo principal. A gente tem o verbo to be mais o ing. Então, esse to, ele não entra, tá? Então, a letra B também não está correta. Não é, Pablo. Acabei de explicar isso, tá? Porque a letra B está dizendo o seguinte, verbo to be no passado, até aí tá certo, né? Mas depois diz mais to, mais o verbo principal. Não, a gente nem colocou o to antes, tá? A letra C diz o seguinte, verbo to be, no passado, aí confere, né? Mas o verbo principal com ing. É essa aí mesmo. É a letra, na verdade, é a letra C. Vamos lá. Por que que não é a letra E? Vamos lá. Por que que não é a letra E? A letra E diz o seguinte, verbo to be no passado, mais ing. Aqui está falando como se o ing fosse acrescentado no verbo to be. Não é. É o verbo to be mais o verbo principal com ing. Ô, Ana Monteiro, que é Ana Monteiro? Ó, Raíssa, a estrutura que a gente estava até nos slides, tá? Na nossa primeira aula. Ana Monteiro Cidelli, tá? Já explico. A estrutura, eu vou até colocar aqui para você, estava no slide, né, que eu pedi para vocês copiarem, mas eu vou copiar aqui de novo, tá? To be. Vou deixar aqui, to be past mais principal com. Pronto. Essa era a estrutura que a gente estava usando para formar as frases. Por exemplo, vou fazer uma frase aqui de novo, né? A gente tem um sujeito, vou colocar o sujeito you, tá? You. You, o verbo to be correspondente a you, no passado que é you were. A gente tem um verbo principal, vou pegar aqui um verbo estudar. Vamos ao verbo estudar. E o verbo principal é que vai estar com ing. Então vai ficar assim. Sujeito, you, verbo to be no passado, were, e o verbo principal, que é estudar, vai ficar com ing, né? You were studying. A letra E está dizendo o seguinte, verbo to be no passado mais ing, só que não, né? O ing, ele não vai no verbo to be, ele vai no verbo principal, né? Que é o verbo que está depois do verbo to be. Então, isso aí, não esquece, tá? Sujeito, verbo to be no passado, verbo principal com ing, beleza? Por isso que é a letra C, né? A letra C é a alternativa correta. Entendeu, Pablo? É isso aí, cara. A letra D não precisa nem dizer, né? A letra D diz assim, né? Verbo to be, presente. Não, então descarta, né? O nosso conteúdo é passado contínuo, então já joga fora esse daí. Então isso é a letra C, vou até deixar aqui, questão número 3, letra C. Pronto, vai corrigindo aí. Pronto, vamos agora para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte, complete o diálogo escolhendo a opção correta. Nesse caso, a gente tem um pouquinho mais elaborado a questão, né? Que ele vai te dar várias palavras lá embaixo e você deveria preenchê-las com o tempo verbal correto. E aqui, o livro de propósito está misturando os conteúdos. Ele tem algumas coisas do passado simples aqui para você, né? Para a gente retornar a estudar o passado simples. Que, na verdade, a maioria que é passado simples, se você parar para pensar. Foi o que a gente estudou lá no capítulo 1, né? Então, vamos lá. Qual é a alternativa? Vocês marcaram na 4. Aí eu vou corrigir. 4 é a letra. Raíssa acha que é a letra E. Vamos lá. Júlia marcou a letra B. Pablo, B. E aí? Estamos entre B e E. Ó, o Rogério Filho acha que é a C. Maria Barreto a C. Vamos lá. Vamos corrigir aos pouquinhos, né? Vamos lá. Pronto. Olha, tá bem dividido, né? Volta acha que é a letra A. João Mariano acha que é a letra D. Pois tá bom. Vamos aos pouquinhos, né? O primeiro espacinho, né, pelo que a gente pode perceber pela ordem, você deve preencher com o verbo ir, né? Que em inglês no presente é go. Só que se você parar para prestar atenção, a pergunta diz o seguinte: Where did you go yesterday? Se você lembrar, puxar um pouquinho a sua memória, né, do passado simples, o verbo auxiliar do passado é esse did. Vocês lembram que o did ele é usado no passado e o verbo did indica que está no passado? Eu lembro que eu falei isso, faz tempo, eu sei que é difícil lembrar às vezes, mas a gente usa o did como verbo auxiliar do passado para formar uma pergunta. E quando a gente usa o did, o verbo volta ao normal.
Vocês lembram, né, que quando a gente transformava o verbo no passado, só que quando a gente usava o verbo auxiliar, que no caso aqui é o did, a gente voltava o verbo para a forma principal. Então, por isso que estaria errado, por exemplo, eu colocar a letra D ou a letra E. Porque está colocando a letra D, a letra E, o verbo went. O verbo went é o verbo ir no passado. Só que como já tem did, você não usa mais o verbo no passado, então tem que ser go. Tá? Tem que ser go, porque tem um did. Mas você não pode ter essa did mais o verbo no passado. É did e o verbo normal. Então é isso aí, né? Então você já descarta, né? Vamos descartar a letra D e a letra E, tá? Porque não é went. Pronto, vamos lá, né? Já descartamos a D e a C. Pronto, o próximo. Pronto, o próximo verbo aqui, todas as alternativas estão de acordo, né? Todas dizem que é went. Então aqui a gente ainda não conseguiu descartar nenhuma. Então o primeiro espacinho é go, o segundo espacinho da letra B é went. Então até aí tá tudo ok. No terceiro espacinho, a gente tem aqui duas opções. Ou a gente coloca do ou did, né? Vamos analisar a frase. De novo, a gente tem aqui o mesmo caso. Se você for prestar atenção na frase, diz assim, what did you, tracinho, there. De novo está aparecendo o did. Né? Lembra que o did é auxiliar do passado, que a gente usa para fazer perguntas, né, no passado, e quando ele aparece, o verbo fica normal. Por isso não é correto você colocar o did aí de novo, porque já tem o did. Então você coloca o do no presente. Então, é do esse outro espaço. Então pronto, a gente já elimina a C. Vamos eliminar a C. Ou é a A ou é a B, tá? Estamos entre A e B até agora. Ou é a A ou é a B. Vamos para o próximo espacinho, né? Próximo espacinho, você vai completar com a palavra went. De fato, as duas alternativas estão trazendo, né, a palavra went. Então, não descartamos nenhuma. Continua sendo A ou B. Pronto. Aí o outro espacinho, você tem que escolher entre buy e bought, né? Que buy é o verbo comprar no presente e bought é o verbo comprar no passado, né? É o passado irregular. Só você lembrar, né, de novo, lá do capítulo 1, que a gente tem os verbos irregulares, né? Então, esse bought é o passado irregular de buy. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente usa? I actually, I, tracinho, some food in the supermarket. Então, olha, não tem o did, não tem nada para indicar que o verbo tem que voltar ao normal. Então, é o verbo no passado, como ele é mesmo, né? É o bought, é a forma irregular do verbo. Que, no caso, vai ser, é isso aí, foi o que sobrou para a gente, a letra B, né? Então, é isso aí. A questão número 4 é a letra B. Isso aí, Pablo. Ótimo. É isso aí. Ô, Beatriz, letra B. Então, vamos lá. Quem não fez, vai corrigindo aí comigo. Pessoal, pronto. Alguma observação antes da gente passar para frente? E aí, observação, dúvida, comentário? Não? Tá tranquilo? Não tá fácil ou não tá fácil? O que é que você quer dizer, Gislânia? Não entendi. Você tem alguma dúvida? Ah, tá fácil. Ah, tá. Tá de boas, né? Ótimo. Pronto. Vamos para a próxima. Vamos passar aqui para a nossa página 37. Página 37. A gente tem aqui uma nota, né? Vamos ler essa notazinha, né? Vamos lá, eu queria a participação de alguém para ler essa nota da página 38, né? Vamos agora, página, deixar no chat também. Page 38, né? Página 38. Eu posso ler? Pode sim, Walter. Vai lá. Onde é que é? Aqui. É note, lá em cima. Essa coisinha verdinha, azul, sei lá, verde, azul. Se lê aí. O passado contínuo, o passado progressivo, costuma estar associado ao passado simples. Muitas vezes refere-se a uma ação que está acontecendo no momento que outra aconteceu. Exemplo, I was washing the dish. Você falasse daqui não. Tranquilo, Walter, pode continuar, não tem problema não, tá? Vai lá, pode continuar. I was washing the dishes when she knocked on the door. Tudo bem, vamos lá. Aos pouquinhos, tá? Diz o seguinte. I was washing the dishes when she knocked the door. Tá? At the door. Mas tá bom, viu, Walter? Valeu. Continua, o último, vai o finalzinho. Para construir as sentenças, usamos when ou while. É isso aí, vamos explicar isso aí. Então, assim, a gente até agora estudou sobre o uso simples, vamos dizer assim, né, do passado contínuo, né, em uma frase só. Só que muitas vezes você vai encontrar uma frase que vai estar misturando na mesma frase o passado simples
e o passado contínuo. O que acontece? Aqui ele dá duas palavrinhas, inclusive eu quero que vocês façam isso as anotações. Ele aqui chama a atenção, né? Para construir essa sentença usamos when e while. Vamos explicar, tá? Aos pouquinhos. O que significa a palavra when? Vou colocar aqui a tradução para você. When significa quando, tá? When significa quando. E a palavra while significa enquanto. Pronto, enquanto. E como é que elas podem aparecer numa frase? Eu vou deixar aqui um exemplo, tá? E eu vou explicar para vocês. Vou deixar aqui no chat mesmo. I was watching TV when... Vou colocar aqui my father... Tira o print, mas é bom copiar, viu, Pablo? Que às vezes você tira print e aí fica por isso mesmo, né? Mas se você está com o seu caderno, que é o ideal de você estar com o caderno, porque isso aqui é uma aula, tá, pessoal? Só estamos longe, né? Mas se está aqui no seu caderno, você copia, tá? Pois vamos lá. Como é que essa palavra vai aparecer na frase? A gente tem... Pronto, vamos lá. Não vamos usar o chat agora, tá? Porque eu coloquei um exemplo. Cuidado para o exemplo não sumir, tá? Eu deixei um exemplo, por enquanto não vamos usar o chat, tá? Eu coloquei o seguinte exemplo. I was watching TV when my father got home. Então, como é que a gente pode traduzir? I was watching TV é o quê? Eu estava assistindo TV. Isso aqui a gente já sabe, a gente aprendeu. Aí tem esse when aparecendo, né? When significa quando. Ou seja, eu estava assistindo TV quando, né? My father got at home. Ou seja, eu estava assistindo TV quando meu pai chegou em casa, né? O got, ele pode significar também o verbo chegar. Ou seja, o que a gente tem aí? A gente tem duas ações. A gente está usando o passado contínuo e a ação que a gente está falando no passado contínuo, ela aconteceu no mesmo tempo que uma ação no presente, no passado simples. Ou seja, eu estava assistindo TV, passado contínuo, quando meu pai chegou em casa. Esse chegou em casa é o passado simples. Ou seja, a gente tem na mesma frase o uso do presente contínuo e o passado simples. Os dois juntos. E essa palavra when é a chave, é ela que conecta, vamos dizer assim, o passado contínuo com o passado simples. Eu estava assistindo TV quando, né, ou seja, no momento em que meu pai chegou em casa. Então, aqui. Então, agora a gente já pode usar o chat, tá? Alguma dúvida como a gente pode usar a palavra when para conectar esses dois tempos verbais? Pode, Pablo, perfeito. Pode falar, tá? Dê um exemplo aí, passa em português. A gente passa para o inglês, a gente tenta passar para o inglês. Não tem nenhum problema. Você vai digitar no chat, né? Pronto, Raíssa, tá? Não entendeu muito bem. Vamos explicar de novo. Enquanto o Pablo digita aí, tá? Pronto, o exemplo do Pablo. Deixa eu ver o primeiro exemplo do Pablo. Eu estava jogando quando minha mãe chegou. Pronto, isso aí, Pablo. A gente tem os dois tempos. O presente, o passado contínuo, desculpa, e o passado simples. Está certíssimo, tá? Para o inglês, isso ficaria assim. I was playing. É when, né? Que é quando em inglês. When my mother got. Colocar chegou em casa. Ficaria assim, tua frase, Pablo. I was playing when my mother got at home. Tá? Mas vamos lá, Raíssa. O que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo como que, muitas vezes, essa palavrinha when, né, que significa quando, ela pode aparecer para juntar dois tempos verbais diferentes. Pronto, é isso, Laís. Tá? Vou colocar de novo, tá? When, até pedir para você anotar. When significa quando, tá? Quando. Então, muitas vezes a gente usa a palavra quando a gente quer juntar duas orações, né? A gente tem um tempo verbal, nós estamos estudando dois tempos verbais principais, o passado contínuo, e lá no capítulo 1 nós estudamos o passado simples. A palavra when é usada para conectar esses dois tempos, para você escrever os dois tempos numa frase só. Vou dar aqui mais um exemplo. Eu vou explicar onde estão esses dois tempos, tá? Vamos lá. Vamos lá.
estudando. Entendeu, Nini? Mas eu vou copiar aqui um exemplo, tá? Porque pode ser que alguém não tenha entendido mais. Pronto, vou dar um exemplo simples de novo, tá? Porque tá difícil de digitar aqui, tá? O while já, tá? Já a gente chega no while. Eu coloquei aqui duas frases, tá? You were studying when... Vou sair do chat sem querer. You were studying when my father got at home. Sei lá, é um exemplo, tá? Eu tô aqui usando dois tempos verbais diferentes. Você estava estudando quando meu pai chegou em casa. A primeira frase, eu estava estudando, ela tá no passado contínuo. E a segunda frase, né, quando meu pai chegou em casa, tá no passado simples. Você percebe que a palavra when, ela tá só no meio dos dois, conectando os dois. Né? Eu estava estudando quando meu pai chegou em casa. Simplesmente isso. A palavra when a gente usa para conectar. Boa, Patrícia. Isso aí. Isso aí, Patrícia. É um bom, tá? É uma boa forma de a gente entender isso, tá? Ela usa para a gente conectar essas duas orações. Boa, Patrícia. Basta que você lembre da tradução, tá? When é quando. Então, vamos lá. Então, pessoal, sobre isso até agora, alguém tem alguma dúvida para me passar para a palavra while? Alguém? Entendeu, Raíssa? Pronto, ótimo. Não, né? Vamos lá. A palavra while significa enquanto, né? Lembrando. Enquanto. Boa, Pablo. Enquanto. While significa enquanto. E geralmente a gente usa a palavra while quando a gente quer juntar duas frases, e essas duas frases, né? As duas, tá? Está no passado contínuo. Lembra, a gente usou o when para juntar passado contínuo com passado simples. A palavra while a gente usa para juntar o passado contínuo com outra frase também no passado contínuo. Por exemplo, vou deixar aqui um exemplo para você. Reading a book while watching... E aí eu errando aqui o teclado. Watching TV. Pronto, vamos lá. Eu deixo aqui um exemplo para você. Eu digo o seguinte. I was reading a book while you were watching TV. A gente tem duas ações, só para a estrutura da gramática, a gente percebe que tem duas orações no passado contínuo. E a gente traduz assim. Eu estava lendo um livro enquanto você estava assistindo TV. Ou seja, o while aí conectou duas ações contínuas no passado. Né? Porque no momento que eu estava lendo um livro, naquele exato momento você estava assistindo TV. Por isso eu digo, I was reading a book while you were watching TV. Você percebe que o tempo verbal das duas frases é o mesmo. Pessoal, e aí? Vocês entenderam sobre o uso do while para conectar duas orações no passado contínuo? Tem alguma dúvida? Ficou claro? Pronto, pessoal. Ótimo. Tranquilo, né? Assim, em termos gerais, se você copiar e lembrar da tradução dessas duas palavras, tu vai meio que... tá com dúvida, Pablo. Tudo bem, Pablo. Pode dizer aí, tá? Se quiser usar o microfone, o chat, vai em frente. Pode perguntar. E Pablo, diga qual é a sua dúvida, tá? Que eu respondo. Pablo? Pessoal, não tenho medo de fazer pergunta, pessoal. Eu já falei, eu não tenho nenhum problema, tá? Pronto, esqueci a pergunta. Foi Pablo. Nem acredito. Pronto, vamos lá. Depois vamos passar para a próxima. A gente tem uma atividade nesse tópicozinho laranja. Eu estou de olho aqui no tempo, né? Nesse tópicozinho laranja, que talvez não dê para a gente fazer tudo aqui. Mas a gente vai tentar. O tópico laranja diz o seguinte. Exercise, exercício. Construa o mesmo tipo de oração com os exemplos que se seguem. Então, aqui a gente tem o exemplo, a gente tem duas ações, né? Watch TV, travou aí, Cideli, e o resto? Pronto, Pablo. Sim, Pablo. Sobre o uso do while, né? Deixa eu tentar te explicar de novo. O while a gente traduz como enquanto, tá? Sempre como enquanto. E a gente usa esse while
quando a gente quer falar duas ações no passado contínuo que acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estava assistindo TV enquanto você estava estudando. Esse enquanto do português corresponde ao while do inglês. Entendeu? É só uma questão de uso mesmo, né? Ele junta, geralmente a gente usa while para juntar duas ações contínuas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Entendeu, Pablo? É isso aí, cara. Pronto. Então, é isso que eu vou ver, porque são 40 minutos, né? Tô até com medo de já ter estourado e ter tomado tempo. Deixa eu ver aqui. 2h20, né? Então a gente falta alguns minutinhos. Vale, eu perdi meu horário. Nem acredito que eu perdi. Nada não, vamos lá. Mas é 2h20, tá certo, tá, Alan? Vamos lá. Diz o seguinte, construa o mesmo tipo de oração com os exemplos que se seguem. Aqui eu vou fazer A com vocês, tá? A gente tem a primeira parte da oração, que é watch TV. E a gente tem a palavra to, o verbo, né, to arrive. O que é que isso quer dizer? Watch TV é a ação de assistir TV, né? O verbo watch, o verbo assistir TV, watch TV. Esse to arrive, que está depois da barra, é o verbo chegar. Lembra? O inglês é uma língua polissêmica, né? Por exemplo, a gente pode usar o got no sentido de chegar, e nós também podemos usar o arrive. Então, arrive também quer dizer chegar. O que a atividade quer que você faça? Quer que você construa uma oração utilizando essas duas ações. E você pode escolher entre o when ou o while. Eu aconselho que você use só o when, tá? Por exemplo. Não, vamos tentar fazer o que dá aqui e a gente termina em casa, né? Eu vou pegar essa oração e vai ficar assim. I was watching TV when... Vou colocar assim... Vou pegar eles, né? When they arrive. Pronto. Desculpa, eu disse errado o they. Sim. Pronto, foi o que eu acabei de fazer. Eu peguei essas duas ações e eu transformei uma frase utilizando essas duas ações. Né? Eu estava assistindo TV quando eles chegaram. Você só vai precisar criar essa frase, tudo bem? Raíssa, ótimo, você disse tudo, tá? A gente pode definir assim, o while, pelo menos a definição do while está perfeita. A gente usa para ações simultâneas. Eu estava fazendo isso enquanto alguém estava fazendo aquilo. São ações simultâneas. A when é uma ação simultânea que você está fazendo no passado que acontece no mesmo momento em que outra ação pontual acontece. Né? Eu estava assistindo TV quando meu pai chegou. É uma ação contínua que aconteceu quando outra ação no passado aconteceu. Entendeu? Mas é isso aí, Raíssa. Sua definição tá ótima. Ô, João, faz a frase toda, igual eu coloquei, tá? I was watching TV, né? Eu estava assistindo TV when they arrived, né? Quando eles chegaram. No caso, teu exemplo ficaria assim. I was, lembra? A gente está usando o passado contínuo, tá? I was watching TV when my mother arrived, tá bem? Desculpa, o arrived vai ficar no passado, tá? Porque são duas ações no passado. Tá, Mariano? E aí, pessoal, vocês entenderam a ideia da atividade? Ela é de criatividade, você vai ter que criar frases. Tudo bem? Pronto. Pablo, Gislane, Ana Patrícia. Ótimo. Tá? Então vamos lá. Pelo menos a gente vai tentar fazer a B, a C e a D aqui em aula, né, que eu acredito que dá tempo. Eu vou passar aqui mesmo corrigindo, tá? Se não der tempo, a gente fica para casa e a gente volta na próxima. Vamos lá. Eu vou dar aqui para vocês. Vou dar aqui para vocês 3 minutos, tá? 3 minutos. Vou até desligar por enquanto meu áudio. Eu vou tomar água.
Pronto, né? Tomei água. Vamos corrigir, tá? Dá tempo. Para que todo mundo tenha feito, vamos lá. Isso, Raíssa, tá? Eu fui só pegar minha água, tudo bem? Enquanto vocês falavam, vamos lá. A letra A já tá feita, né? Já foi feita. A gente tem agora a letra B, né? Que a gente tem duas ações. To eat, que é comer, e to break the window, né? Que é quebrar a janela. Pessoal, e aí? Como foi a frase que vocês fizeram? Coloca aí no chat. Terminou? É Cideli, ótimo, Cideli. Vai lá. Como foi o que vocês fizeram? Qual foi a frase que vocês criaram? Não tem problema, a gente aqui corrige, tá, Pablo? Não tem nenhum problema. Você vai colocar do jeito que você fez e a gente corrige aqui. Eu vou até colocar a minha, um exemplo aqui que eu fiz, enquanto vocês vão deixando aí de vocês, tá? Mas vou deixar aqui a minha, como eu fiz. Oi, Isabela, chegou tarde, hein? Mas é isso aí. Seja bem-vinda, né? Final da aula, mas ó, depois tu me explica, tá? Porque não tem nenhum problema. Se for questão de internet, é tudo bem. Internet, então tranquilo, tá, Isabela? Se é questão de internet, a gente entende. Pronto, vamos lá. Eu coloquei o seguinte. Raíssa colocou assim, I was, eat, Raíssa. De novo, a observação. Quando a gente está usando o presente, o passado contínuo, a gente deve usar o verbo com ing. Então é I was eating, tá? Eating, tá? Sempre lembra desse ing depois do verbo. Né? I was eating when my friend broke the window. Raíssa, adorei a frase. Eu vou colocar uma tá muito parecida com a minha. A única diferença é que essa aqui realmente eu não vou culpar vocês. Porque break no passado é um passado irregular. E o passado irregular de break é broke. Tá? Lembra das palavras irregulares? Pois é. Então, esse break você vai ter que passar para o passado. Né? Porque você está dizendo o seguinte. Eu estava comendo quando meu amigo quebrou a janela. Então, esse quebrou está no passado. A Cecília, né? Também ter atrasado. Tudo bem, Cecília, tá? Tudo bem. Maria Isabelle, foi tu que chegou agora, né? Deixa eu ver. Pronto, Maria Isabelle, tá? É porque é complicado. No final da aula vai ter. É melhor, porque assim, a gente falta só o que? 1 minuto praticamente. Da próxima aula eu posso revisar um pouquinho, tá? Mas aqui não dá mais tempo, tá? Não dá, a gente tá terminando de corrigir. Tu pode, pronto, assistir a aula no YouTube, tá? Aí, qualquer coisa tu traz tuas dúvidas na próxima aula que eu te respondo. Vamos lá, a frase da Patrícia, né? She was eating when the window broke, né? É interessante. Ela estava comendo quando a janela quebrou. É interessante, né? Você poderia também dizer quando alguém quebrou a janela. Mas tá certo, tá, Patrícia? Eu gostei. Voltou. Maria Barreto. I was watching TV when my mom told me to take the chicken out of the fridge before it arrived. Caramba! Já arrasou, viu? Arrasou, viu, Maria? Quer dizer o seguinte, eu estava assistindo TV quando a minha mãe me disse para tirar o frango do forno, né? Antes de quê? Antes dela chegar. Caramba. Pessoal, já deu meu tempo, tá? Na próxima aula eu vou passar a atividade e a gente corrige o resto. Tudo bem? Pessoal, obrigado, tá? Até mais. Gosto muito de vocês. Parabéns pela participação de hoje. Gostei e até mais. Até a próxima aula.